para a Itália, e aí estourou quando a pandemia, começou lá, aquela loucura, e um dia depois, se eles tivessem esperado um dia para voltar, eles não conseguiriam. Abriu, que bom. Eba, boa noite. Ed, boa noite. Thaís, que bom. Demorou a minha internet conectar aqui, por isso que eu não entrei na hora certa. Cássia. Bah, e eu também tava batendo papo, tô com amigos aqui em casa. Que bom. O Álvaro, que vocês conhecem, e a Laís, que também tava no nosso retiro online. A gente tava tomando um cafezinho. Angelita, bem-vinda. Ana, bem-vinda. E quem vai chegando no Facebook, eu vou vendo depois. Bem-vindo vocês. Para nossa reflexão hoje, é muito bom. O Álvaro veio para Curitiba e veio aqui em casa nos visitar. Denise, boa noite. Ó, a Thaís tá mandando beijo para vocês. Manda um beijo Beijo, Beijo para você, Thaís. Rosângela, Nádia. Vou convidar aí, vocês já sabem, estão botando os coraçõezinhos, maravilha, porque assim o Instagram compartilha. E também compartilha pelo aviãozinho aí para vocês, para os amigos de vocês, que hoje a gente vai ter uma conversa aí bem bacana, bem importante. Pra gente começar, eu vou pedir para vocês, o Instagram, muita live será esse horário, não tá conectando direito, tá quebrando, né? Mas vamos lá, vamos tentar, porque eu quero conversar sobre um assunto bem importante hoje. Primeiramente eu vou... Gostaram da minha camiseta? Ela já tá velhinha, mas eu adoro ela. Boa noite, bem-vinda no Face. É uma mini bonitinha aqui numa postura de yoga, e yoga é a minha terapia. Yoga é conexão, né? E eu acho que é nessa conexão da grande consciência aí, da pura consciência, que a gente realmente acessa a cura e transcende o nosso eu, esse eu que nos carrega com tanto peso e tanto sofrimento, né? O principal responsável aí, esse eu de ego, né? Que serve tanto pra gente evoluir, como faz às vezes a gente olhar só para as reclamações, só para aquilo que falta. Que às vezes que eu tô parando é porque o Instagram tá travando, tá? Então eu tô parando de falar aqui por causa disso. Boa noite, Giovana. Então, antes de eu começar, Camila, bem-vinda. Adri, antes de eu começar a falar sobre a temática da reflexão, eu vou pedir para vocês um segundo aí de silêncio, de interiorização, de conexão com o coração, por todas as pessoas que estão passando por desafios aí, principalmente com a questão da saúde, né? E para quem está tendo o desafio de ver parentes indo nesse momento, né? E com isso, aquilo que eu venho falando sempre desde o início, que é não ter os rituais de passagem nesse momento, as pessoas não poder ter contato com os seus entes queridos, né? Num momento assim. Então, a gente tem aí uma cliente que se tornou uma grande amiga, que é lá de Mossoró, do Rio Grande do Norte. A mãe dela fez a passagem por conta do corona, o pai dela está internado, está livre de perigo, né? E ela não pôde estar aí com contato com o seu pai, com a sua mãe. De ontem para hoje, a minha avó também foi internada, não por conta do corona, mas por conta do corona ela ficou aí não podendo receber talvez o tratamento que já deveria ter recebido, porque ela estava com insuficiência respiratória e cardíaca, né? Demoraram a internar ela na UTI por conta de esperarem o tal do teste. Então, isso tudo deixa os familiares aí bem aflitos. Então, eu peço aí um segundo da tua atenção para enviar a oração de amor, de conexão, de coração, né? Para todas essas pessoas. Ontem eu pedi para que as pessoas se conectem mais em enviar paz e amor para os nossos governantes, em vez de ficar criticando, porque a crítica só piora a nação inteira, né? Então, trabalhar muito essa consciência amorosa. Então, esse início eu gostaria de solicitar essa amorosidade para você, de solicitar, né, que
que as pessoas recebam essa paz e essa tranquilidade e que se restabeleça a saúde, se assim for do destino de cada uma, né? Rita, bem-vinda. Fran, bem-vinda. Rafa, e hoje o que eu gostaria de conversar é a questão dos desafios que as pessoas estão tendo no convívio dentro de casa, né? Principalmente pessoas que moram aí, pais e filhos, e muitas vezes filhos que já estão numa idade que deveriam já ter saído de casa, né? Normalmente a gente considera que a idade dos filhos saírem da casa dos pais é aos 18 anos. E muitas vezes os filhos não saem, e aí a encrenca nessa época aumentou. Porque como não pode ir para fora e fugir dos desafios, que é o reencontro aqui dentro com as suas dores, né? E aí tá todo mundo ali dentro da casa, esse negócio tá explodindo, né? E aí a gente sabe que a polícia tá recebendo várias denúncias de vizinhos, por causa da questão de as pessoas estarem brigando demais dentro das suas casas. Aumentou muito o índice de chamadas na polícia por causa das brigas dentro das casas familiares, né? E aí a gente fala sempre da questão de briga de marido e mulher, mas não é só a mulher aí sofrendo os danos dos homens, né? Aí tem crises gigantescas de filhos e pais também acontecendo. Deixa eu ver aqui. Mentalização de cura e regeneração. Muita energia positiva a todos. Gratidão, Rafa. Dentro desse sentido, o que eu tenho para contribuir com os ensinamentos, né? Eu falava que era um período de recolhimento, né? E essa semana uma cliente falou que olhou para isso como um reencontro consigo, né? Quem me acompanha sabe que eu falo que perdão ainda é algo que normalmente a pessoa está numa arrogância quando ela fala sobre perdão. E eu sempre ensino as pessoas a irem além desse perdão, né? Porque o perdão não é uma coisa que é intelectual que resolve. O perdão, ele vem daqui, ele vem de uma liberação de emoções, de uma liberação das histórias vivenciadas que foram doloridas para você. E se você só pronunciar palavras porque alguém te disse, olha, faça essa oração aqui do perdão e fique falando ela diariamente, que isso vai fazer você se libertar e viver melhor, sinto muito, isso não liberta. É muito desafiador se libertar dessa dor e desse sofrimento que você carrega só com as palavras. A palavra tem um poder, sim, mas principalmente se está mexendo aqui, se você está sentindo. Então, dentro desse sentido, o que é o convite que eu faço, né? Porque essas brigas dentro de casa? Porque tem muitas memórias da infância, da adolescência, de conflitos entre os filhos e os pais. E aí eu convido muito os filhos a fazerem isso. Vamos pensar aí numa árvore que está mais nova, é mais fácil de mover e de melhorar do que uma árvore mais rígida que é a mais velha, né? E aí normalmente são os filhos que ficam lá batendo, chicoteando e criticando os seus pais e exigindo que os pais mudem a postura. Abaixa a crista, né? E vai você primeiro mudar a tua postura como filho. Vai você se trabalhar primeiramente. Pai e mãe precisam se trabalhar? Sim, mas eu sempre coloco que o principal a ser trabalhado depois da fase dos 18 anos é o filho que precisa mudar a sua postura. Precisa ir para dentro, aproveita esse período, em vez de ficar criticando ainda mais teu pai e tua mãe. Se tu tá ainda dentro da casa deles, te volta para dentro e vai curar as tuas feridas. E para curar as nossas feridas, você vai precisar vivenciar as memórias de dor que você carrega. Então você silencia e lembra, recorda, porque a gente só se liberta daquilo que a gente reconhece.
E aí você vai ter que vivenciar novamente histórias e trazer à tona essas emoções que estão incrustadas no teu corpo físico. Quando você acessa esse emocional, essa carga emocional que você carrega de ranço, de raiva, de mágoa em relação a pai e mãe, você consegue a partir daí respirar essas emoções e deixar ir. E se realmente você deixou ir, você realmente esqueceu, porque o perdão verdadeiro é aquele que vem de dentro e que esquece e te leva para acessar o nível da graça divina. E graça tem a ver com uma conexão que aconteceu e que libera o humor. E aí o que acontece? Tua fala, tua postura em relação a teu pai e a tua mãe, a partir de hoje, se realmente ocorreu essa cura pelo perdão realmente sentida, você muda a tua forma de conversar com teus pais e jamais você volta a reclamar e criticar e dizer que alguma coisa que está de errado na tua vida é culpa deles. Para esse mecanismo, ele é liberado, muda as sinapses dentro do teu cérebro. Por isso que não é uma coisa tão simples assim de ficar só lendo uma oração e achando, eu fui num curso e me ensinaram que eu sou obrigada a perdoar meus pais para ter paz na minha vida e viver bem. Então eu tô perdoando e eu chego lá e falo para minha mãe, mãe, eu te perdoei. Isso é arrogância. Se você faz um movimento de chegar na frente do teu pai e da tua mãe e dizer que você perdoa eles, sinto muito, você está se achando num pedestal, achando que você atingiu um nível espiritual a mais e que você está aí soberba, e isso vai fazer com que a vida venha e te derrube novamente. Então se recolha, aproveite o período, o Covid está convidando você, olha só, Covid convidando ao reencontro contigo, com as tuas feridas, trabalha isso para fazer essa cura, e aí os relacionamentos vão ficar harmoniosos, e aí você tem condições de seguir em sucesso com a vida, independente das todas as transformações que a gente vai passar. Aí você se alinha realmente com o que a gente fala que é a nova era de Aquário, né? Você vai desenvolver dentro de você as habilidades para viver numa sociedade que é de cooperação e não de competição. E dentro desse sentido, eu te convido, além de se voltar a olhar para essas dores que você tem em relação aos teus pais, faça em relação, primeiramente, em relação às dores que você tem com você mesmo. Pega assim aquele momento da adolescência, talvez, que você fez algo para uma amiga, para um namorado, ou você fez com você mesmo, comendo porcarias, usando talvez algum tipo de droga, que você se odeia por ter feito aquilo. E faça esse processo de auto-perdão. Acessa de novo que sensações você tinha naquele período. Respira essas sensações, porque elas estão em você. Você precisa que isso seja liberado, e isso só é liberado quando você abraça essa emoção. Enquanto você rejeita, quanto mais você rejeita, mais tensão cria, mais isso fica grudado em você. Quem já me acompanha sabe que eu ensino uma técnica de respiração que é exalar o ar sorrindo. Quando você sorri, você permite que as coisas sejam liberadas de você com alegria. Lembra, é graça divina. Você só se cura quando você tem humor pela situação que você vivenciou um dia e que você se chicoteava e se odiava por ter feito aquilo. Quando você integra a luz e a sombra em você, você desenvolve a habilidade da graça divina, você vibra nessa frequência. Então, hoje eu fiz uma postagem sobre essa questão da dualidade que nós vivemos. Essa questão, para de dizer que isso é bom e que isso é ruim. Quando você integra, e principalmente quando você cura reconhece essas sombras, essas feridas, você ganha um potencial de crescimento enorme. É aí que você se desenvolve. Não é pelas partes boazinhas, são pelas partes doloridas
que foram deixadas embaixo do tapete, que a gente fala que é sombra. São essas que potencializam, são essas que dão o valor da tua existência. E nós precisamos de seres cada vez mais com valor, com sentido de existência. Então, hoje é esse o convite que eu tenho para te fazer. Faça aí todos os dias um convite a se interiorizar e respirar feridas que você tem, trazer essas emoções à tona, respira elas e permite que elas sejam dissolvidas de você, em relação à tua vida, em relação à tua vida com teu pai e com a tua mãe. Isso vai permitir realmente o que eu chamo de além do perdão, né? Isso não vai ser perdão de boca. Perdão de boca não cura nada. Que isso fique bem registrado. E eu sei que para muitas pessoas, 99% da humanidade, não consegue nem dizer perdão de boca, né? Luiz, por favor, abre ali que o Shalom ficou na rua. Só para eu passar aqui. Eu sei que é um processo, né? Para a maioria das pessoas é um grande desafio dizer perdão de boca, porque ela acha, por exemplo, um filho acha que o culpado é seu pai, que tudo de errado que está na sua vida, a culpa é do seu pai. E ele diz, jamais eu vou perdoar meu pai e minha mãe. Eu tô lá morando com eles e tô criticando o tempo inteiro meu pai e minha mãe, porque tudo de errado que tem na minha vida é culpa deles. Capaz que eu vou dizer, te perdoo meu pai pelo aquilo que tu me fez. Não. E aí o que acontece? Não diz nem o perdão de boca, muito menos quer se curar, né? O que acontece? Cada vez mais atrito, cada vez mais a vida, principalmente desse filho, vira um inferno. É óbvio que a dos pais também vira um inferno e eles estão lá explodindo. Às vezes até cometem suicídio, né? Que vocês sabem que eu falo aqui muitas vezes que o suicídio acontece principalmente próximo da data de aniversário da mãe ou do próprio aniversário, né? Porque é esse conflito enorme com a própria vida. Então, quem é contra, né? A gente fala que são os preconceitos, né? Aquelas informações preconcebidas de julgamento total, e aí as pessoas ouvem bobagens e tomam aquilo às vezes como verdade, como ficar criticando o processo de autoajuda, de psicólogo e não sei o que. Sinto muito, se você não busca por esses recursos, se você não busca por um terapeuta para te apoiar e te ajudar a vivenciar essas experiências, a vida para você vai ser só massacre. Essa vida de sobrevivência é puro terror, não tem como. A gente está aqui para limpar isso, para reconhecer, para dar valor da onde eu vim, né? Você não saiu de uma família ao acaso. É óbvio que a tua jornada de vida, de alma, está correlacionada com as informações que tem dentro do teu sistema familiar. Muitas pessoas vêm buscar a constelação familiar comigo para dizer assim, eu tenho um monte de problema financeiro, deve ser problema lá dos meus antepassados, eu quero me libertar deles. Não, querida, resolve os teus problemas financeiros, né? Não joga a culpa para os teus antepassados. É óbvio que a gente recebe influência deles, mas não é ao acaso que tu veio nessa família. Como jornada de alma, tu traz essas questões. Então, é você com você que precisa se tratar. É óbvio que a constelação vai fazer você olhar para isso. Mas as pessoas chegam a mim tipo, eu quero me libertar, né? Então, é sempre questão de exclusão. E quanto mais você exclui, sinto muito, mais miserável e no sofrimento você fica. Porque diabo, que as pessoas têm tanto pavor disso, vem de diabolos. Diabolos é separação. Quanto mais você quer se separar, mais excluir as coisas, mais no diabo você está, mais no inferno você fica. E agora, o que é espírito divino, né? É integração, é a integração dos sistemas de todas as pessoas. Quanto mais você respira e integra essas pessoas no teu coração, mais você acessa a consciência a pura consciência, né? A consciência divina, a consciência crística, a consciência dos grandes mestres que nós temos, Jesus, Zaratustra, Rumi, Buda e vários outros grandes mestres que a gente teve na humanidade. E esse é o convite, é você se limpar essas feridas, né? E que vem sim da jornada de alma, mas se você vivenciar o hoje e curar o hoje,
pode ter certeza que você ressignifica as histórias do passado. Então, fica o convite de você fazer isso todos os dias enquanto estiver aí nesse momento Covid. Busca limpar isso em você, respira essas situações. E dentro desse sentido, a gente vem fazendo a meditação, hoje é o 4º dia dos 21, da meditação do obrigada. E a gente vai começar a dizer, verbalizar o obrigada, mas esse obrigada tem que vir daqui. Você tem que entrar e acessar o teu coração e permitir que o teu coração agradeça, que você sinta gratidão e diga o obrigada às coisas que você vai reconhecendo. Então, quando eu começo aqui, eu não sei pelo que eu vou agradecer. Então, você pode seguir os obrigadas que eu dou aqui, ou você pode dizer os teus próprios obrigadas. Pode ter certeza que vai ter um efeito ainda maior se você agradecer pelas coisas que você vai sentindo no seu coração. A Caroline estava dizendo que está sem som, a Carmen disse que o som está ok. Às vezes foi na Carol, não sei, por enquanto aqui está mostrando que a imagem está ok no Instagram, quando bloqueia eu fico em silêncio. Então agora eu convido você a colocar uma postura no teu corpo onde a tua coluna fique bem alinhada e ao mesmo tempo o teu corpo esteja totalmente relaxado. Deixa o teu pescoço no prolongamento da coluna, deixa o cóccix bem alinhado, bem sentado. E aí o convite coloca a parte do dedão conectado aqui no teu peito, no centro do teu peito, aonde temos o centro cardíaco aí, postura de mãos de namastê ou de oração. E agora silenciamos um momento, fechamos os nossos olhos, todos conectados agora nessa vibração, todos que estão no Face, no Instagram nos assistindo. A gente sente a pulsação do nosso coração, interioriza completamente, ouve o som do teu coração. Sinta que você mergulha através do teu coração num grande vazio. E é daí que surge obrigada, 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 obrigada pelo perfume das flores, obrigada, 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 obrigada pelos sons dos pássaros, pelo canto dos pássaros, obrigada, 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 obrigada pelo útero que as mulheres possuem para trazer a nova humanidade. Obrigada, 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 obrigada pelo mistério da vida assim como é. Obrigada, 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 obrigada pelo alimento que eu recebo todos os dias. Obrigada, 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 obrigada por cada fruta maravilhosa que existe em nosso planeta. Obrigada, 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 obrigada por poder escolher o meu caminhar. Obrigada, 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 obrigada por poder ouvir o silêncio. Obrigada, 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 obrigada por poder sorrir para a vida assim como ela é. Obrigada, obrigada, obrigada,
obrigada, obrigada, obrigada, obrigada por este corpo físico que eu recebi. Obrigada, obrigada, obrigada por cada osso que eu possuo no meu corpo. Obrigada, 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 obrigada pelo esse coração que pulsa no meu peito. Obrigada, 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 obrigada pelos amigos que a vida me trouxe. Obrigada, 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 obrigada por essa tecnologia que nos permite estar nos assistindo, estar nos permitindo essa conexão. Obrigada, 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 obrigada por cada governante de cada país, por estarem fazendo o possível em cada nação. Obrigada, 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 obrigada por cada mãe deste planeta. Obrigada, 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 obrigada por cada criança neste planeta. Obrigada, 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 obrigada pela diversidade. É nela que existe o Espírito. Obrigada, 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 obrigada. Que estejamos totalmente integrados, sentindo a integração. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada pelo carinho ofertado. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada pelo carinho recebido. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada por cada motoboy que está entregando os alimentos para as pessoas nas suas casas. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada por cada gentileza que o ser humano pode realizar. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada por estar aqui com você. Muito obrigada. Sinta agora, despertando os teus olhos, permitindo que eles se abram. Sentindo aí como está o teu coração, como está o teu tamanho, a tua grandeza. Percebe a tua energia. Percebe como você está se sentindo nesse momento. Percebe se você ativou mais alegria no teu ser. Sinta a energia que tem nas tuas mãos. Frequência de luz, aquela frequência de brilho, fala, barra de axis. Coloca um pouco na frente dos teus olhos, das tuas mãos. MPVIS, que eu não sei o que é, cura quântica estelar, que ele usa os pleiadianos. Ferramenta HQI, homeostase quântica informacional. Coloca um pouco nos teus ouvidos. Diksha, tudo isso é gradual. Ele desprograma tudo. Um pouco aí no teu pescoço. Tipo, neurolinguístico, assim. Coloca no teu coração. Você vai pra mata e vai flutuar. Aí ele deixa os seres trabalhando. E às vezes você tem sensações, depois ele vai te contando. Aconteceu isso. Sente teu peito. Sente o templo sagrado do teu ser em você. Desperta, permite que seja despertada a semente da consciência, da pura consciência em você. Esteja nessa conexão, permitindo o despertar da semente, o florescimento dessa consciência em você. Coloca as tuas mãos nesse movimento agora e percebe que as tuas mãos servem agora de enviar para a tua casa, para os teus familiares, teus amigos, tua cidade, teu país, essa energia crística através das tuas mãos para todo o planeta. Visualiza em torno do nosso planeta uma energia dourada. Imagina que das tuas mãos saem filamentos de energia dourada e que vão circundando tua casa, tua cidade, teu país, o nosso planeta. Perceba que você é essa força
nesse momento, mas que você é além dessas experiências. Amplie isso em você. É a partir daí que a graça divina começa a interagir em todos nós. Junta tuas mãos, agradece esse momento, a gente se abrace, sinta como você está. O Rafa tá, obrigado pela minha existência, gratidão pelos ensinamentos. Morgana, eu que agradeço. Minha mãe tá aqui também, que bom. Rogério, Léo, que bom. Luciana, Bá. Quero saber como é que vocês estão. Coloquem a mensagem aí para mim, para eu saber como é que vocês estão. A Rita tá agradecendo. Eu agradeço muito por vocês estarem aqui. Eu tô aqui por vocês. Eu tô aqui por nós todos. Ana. Quero saber como é que tá a energia hoje, como é que foi o ensinamento, se ele serviu para você. Se você conhece alguém que esse ensinamento vai servir, publica lá no teu Instagram que talvez a pessoa assista. Não envia diretamente. Se você conhece alguém que tem conflito dentro da família, vou te dizer assim, não envia diretamente para essa pessoa, porque essa pessoa vai se sentir agredida, atacada. Mas se você compartilhar stories, a pessoa pode ser que acesse e veja. E aí, ela acessando por si só, talvez ela se permita querer experienciar isso que eu ensinei. Eu sempre falo paralisar, que são pessoas, as pessoas se sentem agredidas quando a informação vem de alguém conhecido, né? A Carmen tá com ela, a Angelita tá falando mais leve, quase flutuando, a Ana falou muito leve, maravilha, como sempre maravilhosa, a Julinha está aqui falando da sua blusa, eu adoro ela, a minha Minnie. A Carmen falou ali, né, que ela conseguiu agradecer alguém que tá triste. Reconectando, não sei se está travando para vocês ou não. Eu falei que nesse primeiro momento a gente está agradecendo talvez aquilo que é fácil, e eu estou convidando vocês a partir do coração de vocês. Então, agradecer por, né, saber agradecer a pessoas que feriram. Normalmente, né? A Carmen falou que está travando. A Paty disse que perdeu hoje. Paty, vai ficar salvo aqui, tá? Então, finalizando aqui, eu já disponibilizo e dá para assistir novamente. Então, já que o Instagram tá travando bastante, é melhor a gente encerrar. Beijo. Beijo para quem tá no Facebook. Hoje eu não consegui visualizar muito o Facebook, mas o Face não trava tanto, o Instagram trava mais. Beijo, beijo, tudo de melhor para vocês, gratidão, e até amanhã às 18 horas a gente tá aqui novamente para o nosso 5º dia dos 21. Valeu? Deixa eu lembrar aqui que eu sempre falo, vocês fazem um print da tela e aí coloca lá no stories de vocês e compartilha e convida os amigos pra gente aumentar a galera aqui, tá? Beijo. Eu tava lendo ali que tá travando, né? Mas deu pra gente fazer, isso foi bom. Beijo. Opa.